Que a paz e o amor de Jesus esteja e permaneça em nossos corações. Agradeço a Deus a oportunidade da gravação de mais um vídeo, em paz com Deus. Agradeço a todos vocês que têm se inscrito em meu canal, que têm assistido aos meus vídeos, têm compartilhado, têm feito comentários. Não houve povo, até hoje, que ignorasse a existência de um ser superior, uma divindade. A ideia dessa força superior expressou-se ao longo do tempo, conforme a cultura e os valores de cada comunidade, de cada época. Assim, na antiguidade, alguns, como ainda ocorre, concebemos a existência de um grupo de deuses. Conforme a cultura greco-romana, esses deuses eram quase humanos, e embora seus grandes poderes eram considerados dos mesmos sentimentos e imperfeições de qualquer mortal. Algumas culturas lhes atribuem atitudes tão brutais, vingativas, que chegavam a lhes oferecer sacrifícios humanos a fim de aplacar os achaques e destemperos das temidas divindades. Somente muito mais tarde, concebemos a ideia de um Deus único, Criador de tudo e de todos. Mas embora a evolução do conceito monoteísta, permanecia a ideia do Criador a vigiar as criaturas, prontas a castigá-las e enviar sua ira divina pelos menores erros humanos. Não havia perdão, só haviam castigos. Apenas temíamos a Deus, pois acreditávamos que qualquer desvio de conduta era severamente punido. Por isso que ainda nos dias atuais encontramos pessoas que se dizem tementes a Deus. E a pessoa não para pensar o sentido dessa palavra. Eu não posso temer Deus. Eu tenho que, conforme Jesus nos ensinou há 2000 anos, eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e não temer a Deus. Eu posso temer as minhas atitudes. Aí sim, mas temer a Deus não. Porque Deus é bom, é justo, é misericordioso. Foi somente com Jesus que a concepção da divindade ganhou outro caráter. Porque Deus, segundo Moisés explicava, ainda era um Deus punitivo, que castigava. Pela primeira vez, com Jesus, a relação com Deus se tornou uma relação filial, pai e filho. O Mestre, Jesus, ao orar, apresentou-nos Deus como o Pai Nosso, o nosso Pai, que está no céu. Foi Jesus também que nos explicou sobre a amorosa justiça de Deus, sua providência, seja com as aves dos céus, os lírios do campo, ou para conosco, os seus filhos, os espíritos. Porém, poucos fomos aqueles que compreendemos essa proposta cristã. E, em nome de um ou de outro, perseguimos, matamos, torturamos ao longo dos séculos. Inacreditável pensar que há menos de 700, 800 anos atrás, existiu uma coisa terrível chamada cruzadas, em que os europeus, que poderiam ser nós, encarnados na Europa, mas eles saíram da Europa, foram até a Ásia, principalmente até Jerusalém, em nome de Deus, e matavam aqueles que ficavam no seu caminho. As cruzadas foi algo terrível, feito por nós, espíritos encarnados no planeta Terra. E fizemos isso em nome de Deus, como se Deus se importasse com um pedaço de terra. Por isso, muitos passaram a negar Deus, questionando a razão da existência de um Deus que cometia injustiças
Vários foram os filósofos, principalmente a partir do século XIX, que se empenharam em destruir, em matar a ideia de Deus, enterrá-lo, negando-o. Entronizar a razão em seu lugar era a atitude mais lúcida, defendiam, já que aquele Deus era mau, mais temido do que as próprias pessoas. De certa forma, tais filósofos tinham razão. Se esse era o Deus existente, melhor que ele não existisse. Melhor segui-la seria negá-lo a aceitar disparates como esse. Um pai pedir oferendas. Um pai pedir que um filho mate um outro filho. Realmente incoerência total. Porém, esses pensadores se esqueceram de analisar as alterações que os próprios homens introduziram no cristianismo nascente, tornando-o, muitas vezes, extremamente distante daquilo que Jesus havia nos trazido. Porque Jesus, na oração do Pai Nosso, nos disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E nos disse mais ainda: necessário amar a Deus sobre todas as coisas, e que necessário amar ao próximo como a si mesmo, porque todos nós somos irmãos, filhos de Deus. Necessário, portanto, que resgatemos o Deus que Jesus nos apresentou, não o Deus a ser adorado em templos suntuosos, mas o Pai que mora em nossa intimidade, não o Deus tribal que protege só os seus, castigando os supostos inimigos, mas o Deus que ama a todos. Esse é o verdadeiro Deus. Esse é o Criador de todas as coisas. E é esse Deus que Jesus nos apresentou como Pai. Não o Deus que se incomoda com o que vestimos, com a música que escutamos, com o que nos alimentamos, ou o Deus que se preocupa com a religião que praticamos, mas sim o Deus do universo, Criador das galáxias infindas e belezas incomuns. É necessário fazermos as pazes com Deus, desatar os nós emocionais que carregamos com relação ao nosso Pai Celestial e que nos foi empurrado goela abaixo nesses últimos 2 milênios por irmãos nossos mesmo, cujo interesse não era o de ensinar o amor que Jesus veio ensinar, mas o interesse era de nos dominar e nessa dominação levar alguma vantagem. Deus é Pai, Deus é bom, Deus está em todas as religiões são boas, porque todas elas, se tiverem como objetivo levarem o seu seguidor até Deus, ela é respeitável, sem dúvida nenhuma. Compreender efetivamente Deus como o Pai que não castiga, mas o Pai que ensina, o Pai que não pune, mas oferece caminhos que nem sempre são agradáveis para nosso melhor aprendizado. Ah, mas uma doença não é uma punição de Deus? Não é uma punição de Deus. Na realidade, é uma colheita que você está fazendo de algo que você plantou anteriormente. E na colheita está a doença. E não é Deus quem te fez doente. Foi você, com as suas atitudes, as suas ações, que se fez doente. E você tem que pagar por isso. Então Deus não pune em nenhum momento. Deus sempre ensina. Então, nesse ensinamento da doença, por exemplo, o ensinamento está em não fazer mais aquilo que é errado. Porque se você fizer, você será punido. Punido por seus próprios atos. Porque se um pai ensina ao filho como ele deve se comportar, e ele não se comporta daquela forma que deve ser, naturalmente, ele será castigado. Não pelo pai, mas
pela própria situação. Ele sentirá aquilo na própria pele. Mas o pai ensinou o que era certo, mas ele não ouviu. Então, Deus não pune, oferece caminhos que nem sempre são agradáveis, mas que são caminhos de aprendizagem. E entender, finalmente, que acima de tudo, Deus nos ama. Deus provê todas as nossas necessidades, dia a dia, conforme nos ensinou Jesus. Então, amigos e amigas, estejamos em paz com Deus, entendendo-o como nosso Pai, de amor, de justiça, de bondade, de caridade e de misericórdia. Era isso que eu tinha para esse vídeo. Agradeço mais uma vez sua atenção. Se puder, se inscreva em meu canal. Muito obrigado. Fiquem bem, fiquem em paz.